Olá, meu nome é Edson Tax, responsável pelo canal Edson Tax Psicologia Clínica e Subjetividade. O nosso objetivo é trazer as contribuições da psicologia para a compreensão dos fenômenos subjetivos da atualidade. O tema de hoje é a relação entre medo e desamparo. A intensa desregulamentação da vida social, principalmente das relações de trabalho e das políticas públicas, gera um ambiente de incertezas do sujeito quanto à sua capacidade de sobreviver, quer física, quer psicologicamente. Ansiedade generalizada, pânico, são respostas patológicas desse sujeito, que se vê impotente, se vê desamparado, sem respostas adequadas a estas situações de incerteza. Mas, afinal de contas, o que é desamparo? A noção de desamparo nasce da observação do bebê recém-nascido e dele em seus primeiros meses. Diante de quaisquer estímulos, internos ou externos, até porque ele não os distingue claramente, diante da fome, do frio, do desconforto, diante da fralda molhada, diante da fralda suja. Este bebê não é capaz de oferecer quaisquer respostas para que possa se livrar deste estímulo que o acossa e que o incomoda. E que, num extremo, são os estímulos que lhe ameaçam a própria vida, a própria existência. O que lhe resta? Lhe resta chorar, chorar bem alto, como num pedido de socorro. E diante deste choro, lá vem aquela mulher, a sua mãe aqui entendida como função materna, que irá providenciar a resposta adequada, aquela que o bebê não é capaz de oferecer a si mesmo. O pai, aqui entendido como função paterna, apresenta-se como um terceiro diante da dia de mãe e filho, onde mãe é tudo para seu filho, onde filho é tudo para sua mãe, rompendo esta díade e abrindo a possibilidade do mundo da linguagem e da cultura para ambos. A presença subjetivamente eficaz do pai, da função paterna, fará introjetar a lei, a noção que as relações devam ser reguladas, que os impulsos e os desejos devam ter limites à sua satisfação, condição necessária à relação do sujeito com o outro e consigo mesmo. Em síntese, função materna e função paterna marcam a ferro na alma humana, na subjetividade dos homens, as palavras que informam que somos e existimos em relação a um outro, que saber amar e ser amado por esse outro é a condição do existir, que também esse amor tem regras, que essas lições aprendemos e reaprendemos sempre imperfeitamente, por toda a nossa vida. Algumas pontuações importantes. Primeiro, medo e desamparo não são a mesma coisa. Desamparo é o sentimento de abandono, é o sentimento de impotência diante de estímulos internos ou externos que demandam o sujeito, que o demandam e o afrontam, e diante dos quais este sujeito não tem uma resposta. O medo. O medo é um sinal de alerta, assim como a angústia, assim como a ansiedade. O medo antecede o desamparo. O medo avisa que algo perigoso está logo ali à frente. Segundo,
porque nascemos desamparados. Nós necessitamos deste outro que é a nossa condição de vida ou morte. Ou seja, o desamparo está na base, no início, na constituição da noção do outro, da alteridade. Terceiro, o desamparo institui a noção da existência de figuras poderosas, figuras onipotentes. Primeiro, pai e mãe, depois Deus, depois governantes oportunistas. Em quarto lugar, medo e desamparo estão presentes na história de vida de todos os indivíduos. Porém, em algum momento, este indivíduo compartilha com outros desses mesmos sentimentos, seja na família, seja na comunidade, seja no conjunto de toda uma nação. Dois fenômenos marcam e revelam a alma do brasileiro: as eleições de 2018 e a pandemia do coronavírus. Em 2018, o brasileiro instituiu no poder um grupamento de pessoas cujas concepções de mundo e de sociedade fazem com que se apropriem da nacionalidade e do meio ambiente como se fossem propriedade privada, que entendem a sua liberdade como além das obrigações que têm diante da lei. Fazem cair os limites aos seus impulsos, principalmente seus impulsos agressivos, se não encontram resistência. Que mentem, ameaçam, agridem, destroem e depois negam que fizeram, como fazem as crianças em transtorno de condutas. Já a chegada do coronavírus, além de ameaçar a saúde e a existência dos indivíduos, amplificou as mazelas da crise econômica, precarizou ainda mais as condições de subsistência material da maioria dos trabalhadores. Vivenciamos, nós brasileiros, um ambiente emocional criado no contexto desses fenômenos, propício à emergência de sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade e de desamparo. Que fazer diante deste momento, desta situação tão difícil para a vida do brasileiro? Primeiro, faça alguma coisa. Não se entregue inerte diante das dificuldades. Nós todos estamos implicados numa direção ou noutra direção. É a hora de fazer política no melhor sentido, e buscar, junto com o outro, os caminhos, as soluções, a saída para uma vida melhor, uma vida satisfatória, uma vida de igualdade, de liberdade. Mas se o sintoma já te alcançou, então é hora de procurar um psicólogo, um psicanalista, um profissional que vai ajudá-lo a encontrar dentro de você mesmo as respostas necessárias.